Fala, queridos. Espero que vocês estejam bem na medida do possível, né? Bom, eu trouxe para vocês um assunto bem interessante, né? Que eu coloquei o título de pré-filosofia, ou seja, o que a- antecedeu o início da filosofia, né? Claro que essa não é uma aula ideal, como nós estamos acostumados, né? Estamos distantes, sem a presença física em nossa sala, mas espero que de alguma forma seja proveitoso, né? Essa aula é tudo menos uma aula de filosofia, por faltar especificamente o diálogo, né? Então, um monólogo nunca é tão bom quanto o bom diálogo, né? Onde duas pessoas sabem conversar. Isso significa, claro, saber ouvir também das duas partes. Então vamos lá. O objetivo de hoje é falar um pouco sobre esse período, né, que antecede o início da filosofia, né? E a gente começa falando um pouco sobre a pré-história. Pré-história é um tema que vocês já viram bastante, né, no ensino fundamental, também no ensino médio, né? Mas vocês já pararam para se perguntar o que significa pré-história? Já pararam para se questionar sobre isso? Bom, em resumo, nós chamamos de pré-história o momento que nossos ancestrais, pela primeira vez, começaram a construir ferramentas para ajudar na caça, para ajudar a cortar carne, para ajudar a colher, para ajudar de alguma forma o seu dia a dia, né? Então, o que é uma ferramenta? Né? É um objeto que, de alguma forma, nos ajuda, facilita a nossa vida, né? E é só o ser humano que faz ferramentas? Vocês já se perguntaram sobre isso? A resposta é não. Os animais também conseguem fazer ferramentas, né? Então eu trouxe para vocês aqui uma imagem de um chimpanzé utilizando uma ferramenta, né? Ele pegou um graveto para coletar, muito possivelmente, cupim ou formiga para se alimentar. Então, essa é a definição de ferramenta, né? É algo criado por você ou, ou algo que você pegou na própria natureza, por exemplo, esse graveto, para de alguma forma te ajudar. Só que existe uma grande diferença entre esse objeto que o chimpanzé utiliza e o que chamamos de pré-história. E a diferença central é a seguinte: o chimpanzé apenas utiliza uma ferramenta, mas até o momento apenas o ser humano é capaz de construir outras ferramentas a partir de outras ferramentas já criadas. Então, assim, o, o, o corvo, né, um tipo de pássaro, consegue pegar um graveto também para utilizar para sua própria alimentação. O chimpanzé também. Mas apenas o ser humano, até o momento, consegue criar outras ferramentas a partir de ferramentas já existentes, né, já criadas. Então vamos lá. Vamos tirar o macaco da tela e, em resumo, a história começa, né, com essa criação de ferramentas de pedra lascada, né? Não só pedra, mas pedra é o que persiste com o tempo, né? Porque se os nossos antepassados utilizaram, por exemplo, gravetos como ferramenta, isso com o tempo apodrece, né, e tal, né?
Já a pedra não, né? Ela resiste mais facilmente com uns milhões de anos, né? Então a idade da pedra, quando ela começou, né? O, até pouco tempo atrás, estimava-se há 3.500 anos, mais ou menos, atrás, né? Isso é muito tempo. Vocês têm noção que são 2.500 anos atrás? Só que, perdão, 2 milhões e meio de anos atrás é muito tempo. E uma recente pesquisa da Nature, que é uma das mais conceituadas revistas científicas, ela aponta que os primeiros ancestrais nossos utilizavam ferramentas para o consumo de, de para sua alimentação em 3,39 milhões de anos atrás. Isso é muito, 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 muito tempo, né? Só para vocês terem uma noção, eu criei aqui uma imagem com uma escala real, né, do que seria 3,3 milhões de anos atrás, né? Então nessa barra em azul nós temos as primeiras evidências dessa utilização de ferramentas por nossos ancestrais. E no canto direito, o que, que nós temos aí? Nós temos um outro período que nós chamamos de Neolítico. O que é o Neolítico? É um período chamado a Idade da Pedra Polida, né? É um período muito importante da história da nossa história, onde o ser humano pela primeira vez começa a fazer duas coisas super importantes. O que? Cultivar o seu próprio alimento, em vez de apenas caçar como ele fazia no, no Paleolítico, né? Caçar e coletar alimentos, em vez dele ser um nômade, que ele mudava de lugar para lugar para coletar e caçar e pescar, ele agora no Neolítico, ele começa a cultivar o seu próprio alimento, né? E só para vocês terem uma noção, essa imagem verde aí, ela está em escala. Olha quão pouco tempo o homem começou a se fixar em algum lugar para cultivar o seu próprio alimento, né? E em cima nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo ler, o surgimento da escrita, né, que marca o fim da chamada pré-história, né? O início da história, esse termo é pejorativo, tem toda uma discussão sobre isso, né? Então, mas em laranja nós temos o surgimento da escrita há 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, há 5.500 anos atrás. Isso é muito pouco tempo perto do início da pré-histórica. Em vermelho, talvez vocês nem consigam ver no celular, por exemplo, tem uma linha pequenininha que em escala ela data o nascimento de Jesus, né? Olha que diferença, né? O início da nossa era, 2.000 anos atrás, perto da primeira vez que nós temos evidências que os nossos ancestrais começaram a usar ferramentas, né? E se você colocar aí nessa escala a data que você nasceu, né, é praticamente impossível de se ver em tela, né? Então, beleza, já passamos por essa etapa, vamos para outra parte, que é uma imagem que eu trouxe para vocês de caçadores, né? No início da pré-história, que os nossos ancestrais faziam, né? Se juntavam em bando para caçar, né? Isso já foi de alguma forma falado, né? E olha que dificuldade, né? Nessa etapa você tinha que andar grandes distâncias em busca do seu próprio alimento. Grande distância mesmo, né? Então seu consumo de caloria era baixo,
Não é toda hora que você consegue, apesar dessa imagem do mamute ser bem grande, né? Não é toda hora que você consegue caçar um mamute, não é verdade? E muito provavelmente eles ficavam dias sem conseguir comer ou coletar alguma fruta e tudo mais, né? Num outro momento, se eu achar a imagem aqui, nós temos já no Neolítico, né, depois de tanto tempo, como nós vimos, né, o ser humano começa a domesticar os animais. O que isso significa? Né? O boi e a vaca, que eram animais selvagens, eles num determinado momento começam a se tornar cativos do ser humano para a própria subsistência dos nossos ancestrais. Ou seja, o que é melhor? O que é mais fácil? Você andar grandes distâncias, quilômetros e quilômetros, em busca do seu próprio alimento, ou ter uma vaquinha de estimação que você pode, na hora que der fome, ordenhar e beber leite, né? A título de curiosidade, né? Uma tribo chamada os Maçais, eles têm vários gados. Se eu não me engano é Quênia ou Etiópia, não sei ao certo. Eles até furam a jugular da, deste animal, né, da vaca ou do boi, para consumir o sangue, né? Mas assim, em suma, deu fome, você pode se alimentar, né? Isso é muito prático e contribuiu com toda certeza pro avanço da civilização. Um outro terceiro momento aí, eu já vou colocar na tela para vocês, é no tempo chamado Neolítico, né? O ser humano já começa a usar esses animais para o cultivo de cereais. Fazendo isso, você consegue uma quantidade de calorias muito maior do que os pastores de gado, de porcos, de ovelhas, porque os cereais contribuem muito com a sua alimentação, né? Você pode estocar esses alimentos em grande quantidade e assim vai. É com cereal, com milho, aveia, trigo, cevada, grão de bico, ervilha, lentilha, que você pode sobreviver, né? É nesse momento no Neolítico também que o ser humano, ele, a chamada Revolução Agrícola, ele, ele passou a se tornar sedentário. Em vez dele andar grandes quantidades para caçar o seu próprio alimento, ele fixa em alguns locais próximos a grandes rios para sobreviver. É aí que nós temos um grande boom no crescimento populacional, né? É aí que grandes vilas crescem, que grandes cidades, em especial em dois locais específicos, né? No Nilo, né? No norte da África e na Mesopotâmia, né? Já falei para vocês, né, o que significa Mesopotâmia, né? Meso significa meio e pótamo significa rio. Então é uma região no Oriente Médio que fica entre dois rios, né? O rio Tigre e rio Eufrates. Essa é uma região também chamada de crescente fértil, né? E qual a consequência da revolução agrícola, né? Vocês já se perguntaram sobre isso? Deixa eu tirar essas imagens e voltar aqui. As, a consequência dessa.
qual a consequência da revolução agrícola, né? É que você consegue ter uma super produção, excesso de comida, gera crescimento populacional, gera também divisão social do trabalho, né? Em vez de todo mundo ficar correndo em busca do alimento, algumas pessoas elas podem dedicar o tempo para fazer outras coisas. É nesse momento que a arte se desenvolve, né? Que muitas cerâmicas são produzidas e se desenvolve também outras artes, como a matemática, por exemplo, né? Tudo isso graças ao tempo livre, né? Ao ócio. E o que marca o fim dessa pré-história, né? Vocês lembram? O que marca o fim dessa pré-história é o advento da escrita. E quando surgiu assim a escrita? A escrita surge mais ou menos em 3400 a.C., ou seja, 5400 anos atrás, né? Aí nesse local chamado Mesopotâmia, né? É aí que eles criaram a escrita chamada cuneiforme, né? Eu perdi o vídeo que eu gostaria de passar para vocês, mas depois eu posso enviar, né? Onde um pesquisador ele mostra com auxílio de uma madeirinha e ele pega a argila ainda molhada, ele faz várias marcas nessa argila para poder escrever, né? E isso é algo que contribuiu muito para o desenvolvimento da civilização, né? Se eu escrever um livro agora e se eu puder contribuir com desenvolvimento intelectual de alguém, essa pessoa que lê, ela vai se apropriar disso para o desenvolvimento dela também, né? Então isso é muito bom. Então lá na Mesopotâmia, graças à escrita também, é lá que também eles desenvolveram pela primeira vez as leis, né? É lá que um artefato muito famoso foi descoberto, chamado Código de Hammurabi, né? Um pedaço grande de madeira não, de barro, né? Escrito, onde lá se lê, por exemplo, algumas regras para a convivência. E uma dessas em suma, o, o nós podemos resumir assim, né? Que era por objetivo ensinar o olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você cometer o mal, você vai pagar por isso, né? E nós temos algum exemplo aqui. Se o homem, se um homem destruir os olhos de outro homem, ele vai pagar na mesma moeda, né? Ele vai perder um olho também. Se alguém cometer um assalto e for pego, ele será morto, né? Então eram regras bem rígidas para a convivência em sociedade, né? É nesse primeiro momento também que pela primeira vez se defende a presunção de inocência. E o que é a presunção de inocência? Significa que ninguém pode ser culpado antes de se provar que essa pessoa é de fato culpada, né? Então vamos lá, deixa eu ver se eu tenho imagem do código de Hammurabi aqui. Eu acho que eu perdi, eu não tenho não, mas depois eu passo para vocês aqui. Então, a importância da Suméria, Babilônia, Mesopotâmia, né? Vários nomes para uma mesma região, né? A invenção da escrita, a invenção da matemática. É lá que eles inventaram leis, o sistema jurídico foi inventado, a criação de impostos, o estudo dos astros, né? Hoje raramente a gente olha para o céu, né? Mas nessa época isso era fundamental, olhar os astros para saber qual era o melhor momento para colher, qual era o melhor momento para plantar e por aí vai, né?
foram eles, os mesopotâmios, que dividiram o dia em 24 horas, né? Você olha o relógio e ele é dividido em 24 horas, né? Foram eles que inventaram isso, né? E também dividiram o círculo em 360 graus, né? Eles também foram capazes de prever quando aconteceria eclipse, né? Isso é muito curioso, né? Não era uma simples adivinhação, né? Devido a um cálculo matemático era possível prever eclipse, né? E também foram eles que dividiram a semana em 7 dias. Então, como uma forma de curiosidade aí para vocês, eu vou mostrar aqui um pouco como é que era a arquitetura deles, né? Então olhem aí na tela, né? Olha como as casas avançaram, né, em qualidade, né? Em vez de morar em grutas, né, em buracos, né, o ser humano começa a usar a argila para construir casas retangulares, né? Isso é bem interessante. Tá? E onde que é essa região, né? Olha aí no mapa, né? Nós temos aí à sua esquerda o Nilo, né? Na parte verde esquerda aí. A cheia do Nilo ajudava a trazer micro-organismos, né? Ajudava o solo, né? Era um momento ideal depois da cheia para se plantar, né? E aí na sua direita nós temos aí o Rio Tigre, Rio Eufrates, né? Nessas áreas aí que a população se desenvolveu formando uma grande civilização, né? Então vou mostrar para vocês uma outra curiosidade também, né? Vou ver aqui, estou achando o programa, pronto, aqui ó. Hoje raramente a gente olha para o céu, né? E eu botei aqui para vocês como curiosidade a data que eu nasci, ano de 82, mês 4, abril e o dia 19, né? Neste dia, o que aconteceu nesse programa aqui chamado Estelário? É possível você mudar a data e voltar no tempo, como era o céu nesse momento, né? Não só voltar, como ir para frente também, né? Eu posso saber daqui 10 anos como será o céu naquela data, né? Então vamos lá, 5 horas da manhã, o que estava acontecendo nesse dia que eu nasci aí? Nós vemos a Lua e Vênus subindo. E uma curiosidade para vocês, né? Vênus, lá na Grécia, ele tinha um outro nome também, o planeta Vênus. Ele era chamado de Fósforo. Por quê? Porque quando o dia nasce ou o sol se põe, é a primeira, entre aspas, estrela, porque é um planeta, né, a ascender no céu, né? Então, o planeta Vênus subindo aí. E o que eu quero mostrar para vocês aí é o momento exato que o Sol aparece no horizonte. Olha lá ele lá. Se eu apagar aqui, deixar menos claro aí, eu vejo que o Sol está bem próximo a Áries. Deixa eu colocar aqui. Olha lá, vocês conhecem os símbolos do zodíaco, né? Então, Áries, temos Áries aí. Agora eu vou botar a seta. Isso significa o quê? Que no dia que você nasceu, se você acordasse nesse dia e olhasse para o horizonte, para o leste, onde o sol nasce, o sol ele se encontra justamente perto de uma constelação entre as 12 conhecidas pelos mesopotâmios, né? Então isso é bem curioso. Eu sei que muitos de vocês, por curiosidade, falam vez ou outra sobre a astrologia, né? Isso é bem diferente de astronomia, né? Procurem saber
qual a diferença. Então fica essa curiosidade para vocês. Então vou tirar da tela esse programa e acabei tirando a webcam. Pera aí. Pronto. E eu gostaria de falar um pouquinho da diferença marcante que existe entre o Egito e a Mesopotâmia, né? Lá, duas religiões são bem importantes, a religião egípcia e a religião babilônia, né? Elas têm muitas coisas em comuns e diferenças também. O que elas têm em comum é uma íntima relação entre governantes e a divindade. De alguma forma, acreditava-se que o rei ele era um intermediário entre deuses e os homens. Então havia também lá nesses lugares o culto da fertilidade. Né? A terra era fêmea, o sol era macho e de alguma forma também o touro era a personificação da, da fertilidade, né? Da agricultura. Né? Outra coisa também é que uma diferença fundamental é que no Egito eles pensavam mais numa prosperidade no além. Né? Era importante a vida após a morte. Né? É por isso que eles embalsamavam os seus mortos, né? Pensando numa vida após a morte. Né? Já os mesopotâmios eles não levavam isso muito em consideração. Né? O importante, né, o que eles pediam a seus deuses era a prosperidade terrena. Né? Então vamos lá, nós temos aí, por que eu estou falando disso tudo? Nós temos três grandes áreas do conhecimento humano, né? Teologia, de um lado, filosofia e ciência. A ciência ela nasceu dentro da filosofia e a gente vai falar mais sobre ela mais para frente. Mas quando nós pensamos em teologia, a gente pensa em quê? Teologia, tel significa Deus e logia significa estudo. Né? Então, o estudo dos deuses, né? Da divindade. Né? Mas o que é fundamental saber é que quando nós pensamos em teologia, nós lidamos com crenças dogmáticas, né? Com respostas definitivas, com um combate e certo desprezo pela dúvida. Por quê? Porque se alguém de fato ele tem dúvida, isso é perigoso para a crença. Né? Então, se você é um egípcio, você deve adorar o Deus que Faraó adora. Né? E alguns faraós também eram considerados deuses. Né? Então, assim, obedecer Faraó significa obedecer os deuses. Né? Então, se você é um babilônio também, né? Você deve, da mesma forma, adorar o rei como representante divino e o que ele ordena. Né? Então, para a religião, o que é fundamental? É um, é um problema você ter dúvida. Né? E se você quer saber uma verdade, basta você perguntar ao seu líder religioso. Agora sim, o que é importante dizer é que para a filosofia, isso é um pouco diferente. Não existe um líder para começo de conversa. Na teologia existem líderes religiosos. Na filosofia não existe um líder. Né? Parte-se de dois princípios fundamentais. Por vezes descobrimos que muitos considerados sábios erram. Além disso, a dúvida ela não é um mal, ela faz parte do processo. Então, para você aperfeiçoar, para você descobrir coisas, para você investigar a fundo, a dúvida, em certa medida, ela é fundamental, ela não é um problema.
Então, em suma, em resumo, uma diferença fundamental entre teologia e filosofia é que a filosofia não considera a dúvida como um problema, né? Ela faz parte do processo de pesquisa, né? De busca pela, pela, pelas coisas, né? O estudo ele precisa de alguma forma da dúvida para se desenvolver, né? Então vamos lá. Questionar e examinar livremente a natureza do mundo, o homem e as finalidades da vida, eles fazem parte também da atividade filosófica. E para tudo isso é importante coragem, né? É preciso de muita coragem para assumir que você tem dúvida, né? Que algumas coisas não são tão certas e você de fato quer investigar essas coisas. E a ciência ela nasce dentro da filosofia, né? É uma busca de conhecimento definido pela evidência, né? Você primeiro observa, formula hipóteses e depois faz experimentos para ver se você chega a determinados resultados, né? Se as suas hipóteses se mostram verdadeiras ou falsas, né? Então, assim, para finalizar, um pré-requisito para o surgimento da filosofia é o que? A livre especulação. É você ser capaz de considerar nada como tabu. Você pode questionar todas as coisas e é fundamental ter a mente aberta para rever todas as, a, as suas crenças, né? E aqui crença não significa especificamente religião, né? Tudo aquilo que de fato você acredita como verdadeiro, né? Então, para finalizar, né, ambas ciências e filosofia não admitem nem dogmas, nem argumentos baseados na autoridade. Não é porque o faraó diz que alguma coisa é verdade que isso se comprova a verdade, né? Para a ciência e para a filosofia é necessário uma investigação. Então é isso. Filosofia é o quê? Um meio termo entre teologia e ciência, né? E mais sobre esse tema a gente fala num próximo momento, né? Isso aí, um abraço, um ótimo resto de dia para vocês. Até mais.